Fala pessoal, fala galera, tudo bem? Professor Juliano Viegas na área e eu estou aqui, melhor, nós estamos aqui para discutirmos um pouco sobre redação, isso mesmo, essa parte aí que vai aparecer na tua prova, seja qual prova que tu vai fazer, né? Com exceção de algumas poucas provas militares, a maioria pede e cobra a famosa, a tão chamada redação argumentativa. Então, galera, nesses blocos, né, em todos esses blocos aí que vocês vão assistir, em que nós vamos discutir, a ideia é aprofundar, né, deixar cada vez mais clara a construção, como é que se constrói uma redação argumentativa. O que eu preciso expressar ali, o que eu preciso cuidar. Então, a gente vai fazer bastantes análises, certo? Para tentar sanar o maior número de dúvidas aí possíveis. Galera, então sejam bem-vindos ao nosso curso de redação dissertativa, certo? Bom, vamos lá. Argumentativa dissertativa, porque existem vários, logicamente, tipos de redações. Mas a que mais cai, todos os anos vem em todos os editais, é a argumentativa dissertativa. Bom, dissertativa é um sinônimo de redação. Argumentativa, esse aqui que a gente tem que discutir. Argumentar é opinar, isso mesmo. Pessoal, vocês vão ser convidados a dar uma opinião sobre o assunto que for, o assunto que vier. Sempre que vier um assunto, eles vão dar um assunto, um tema que a gente chama de tema, eu tenho que argumentar, ou seja, dar uma opinião referente a isso. Beleza? Então, diz a estrutura gramatical. A redação dissertativa argumentativa, é um gênero textual que consiste, perfeito? Que consiste, deixa eu só ativar aqui, na defesa de uma tese por meio de argumentos. Então vocês vão criar, sim, uma tese, vão defender, vão se posicionar. Isso é uma argumentação, isso é uma redação argumentativa. Apresentar um tema, o tema é dado a vocês, certo? Teve um tema aí que eu já trabalhei com a galera, que era sobre a prosopopeia. Normalmente eu trabalho com a galera, que é, o que é a prosopopeia? A humanização de animais, pessoas tratando pets, objetivamente aos pets, animais domésticos, em sua maioria cachorros e gatos, onde há algumas pessoas, aí tu é que vai defender se é a maioria ou se é a minoria, se é um grande grupo ou se é um pequeno grupo, onde pessoas tratam os pets, seus animais de estimação, como se fossem humanos. Certo? Então, tá feita a temática. Então, isso tu vai criar uma tese sobre essa temática dada, a humanização dos pets. Então, primeiro, qual é o ideal? Se posicionar. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? É muito importante. Isso é muito importante. Então, por meio de argumentos e explicações. Esse texto debate assuntos relevantes e tem como objetivo formar opinião e apresentar ao corretor ponto de vista do candidato. Aquele esquema que diziam, me lembro lá na escola, falava, tu tem que convencer. Não tem que convencer nada. Não existe resposta certa nem resposta errada. Se a gente pegar outro tema, no mundo altamente tecnológico, onde os jovens são cada vez mais tecnológicos, o que é preferível? O cinema ou o streaming? Que foi um dos assuntos que caiu agora, recentemente, no colégio militar. Então tu tem que te posicionar, turma, porque a pergunta está ali de forma implícita, O que você prefere? Ir ao cinema ou assistir, ao streaming? Pô, mas eu nunca pensei sobre isso. Normalmente a ideia é pegar a galera meio de surpresa, Normalmente é bem difícil de acertar o tema, porque às vezes caem, tá todo mundo esperando alguma coisa, como no momento em que se vive ali, por exemplo, uma crise política, uma pandemia, certo? Uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas, Tá todo mundo vivendo aquilo ali e quando vem um tema de redação, a importância da água. Isso acontece muito. Isso acontece demais, turma. Que é para pegar, a galera assim, vamos ver se ele sabe argumentar sobre qualquer ideia. A parte boa, turma, é que tu não tem que dar uma tese científica. Ou o que é isso? Tu tem que comprovar, tu tem que mostrar dados. Não, é opinar, tu tem que dar uma opinião. Certo? Se tu preferes cinema, perfeito, só te posiciona.
É a primeira coisa que a gente pede. Posicionamento, galera. Tem que ter esse posicionamento aí. E defende a tese. O porquê do cinema e depois o porquê não o streaming. Ou o inverso, aí vai de cada um. Como eu disse, nas dissertações, ele não tem resposta certa ou errada. Não tem, galera. O que é avaliado é como tu te expressas na escrita. Tu sabe construir uma redação argumentativa? Então a gente vai ver as estruturas, o que pode, o que não pode, certo? Ó, esse texto tem o propósito de transmitir a sua opinião. Não importa se ela é correta ou ela é incorreta, isso não está, né, em julgamento. O seu entendimento, assim fazendo o corretor-leitor, passe a ter a mesma visão que o autor. Aí está correto. Isso sim é o certo. Isso sim é o certo. Seja o tema que vier, a proposta dada, eu preciso então, galera, primeira coisa, primeira orientação, me posicionar. E esse posicionamento, ele deve ser dado já na introdução. Já vou falar de cara agora, aqui no primeiro bloco, na abertura aí do nosso curso, né, de redação argumentativa, é que redações argumentativas jamais, atenção galera, jamais são escritos em primeira pessoa. Mas ele, professor, como não? Se ele fala ali, ó, você, o que você pensa, o que você prefere, eu sei, galera. Mas isso é só uma comunicação da banca da prova com o candidato, com o aluno, ou seja, com vocês. Mas a redação argumentativa, ela é sempre construída, ela é sempre escrita em terceira pessoa. Não pode escrever eu acredito, eu acho, que é pior ainda, porque em argumentações, ou seja, em defesas de tese é opinião, tu vai defender a tua opinião sobre um assunto dado, perfeito? Não pode ser em primeira, não pode ser eu acho, tem que usar terceira pessoa, anota aí. Redação argumentativa tem que ser construída, depois eu vou mostrar isso aí na prática, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, escreve assim, mostra assim, perfeito, turma? A gente vai tentar aprofundar bem essa parte aí. Então, acredita-se, crê-se, ressalta-se, nota-se. É importante que muitos brasileiros comecem a refletir. Então, são essas expressões que eu usei agora como exemplo, é que vocês devem usar para enriquecer e construir a tese de vocês. Então, já fica aqui acordado, certo? Aliás, acordadas as seguintes situações. Duas. Primeiro, o posicionamento do candidato sobre o tema, que deve aparecer na introdução. Sobre o tema, qualquer tema dado, tu tem que ter um posicionamento, né, para esses temas polêmicos. Segundo, tem que ser escrito em terceira pessoa, galera. Não se esqueçam disso. Tem que escrever, tem que construir, tem que produzir a redação em terceira pessoa. Beleza? Vejam só. Estrutura dissertativa. Então vamos lá. A redação, ela vai ser construída em parágrafos. Uma pergunta que normalmente a galera faz é: como é que eles avaliam, professor? Bom, aqui no curso, para que fique já bem claro entre todos nós, né, as redações dissertativas, todas as redações vão ser avaliadas divididas em 3 critérios. Beleza, turma? Nós vamos avaliar o conteúdo, a estrutura é barra apresentação, e a gramática. Certo? A gramática é erro gramatical, acento, crase, vírgula, concordância. E eu não falei por um acaso esses conteúdos. Acento, crase, vírgula e concordância são os erros que vocês, jovens, mais cometem. Então tem que cuidar muito isso aí, turma. Até porque vocês já estão cansados de estudar gramaticalmente as regras, acentuação, crase, concordância. Dá uma revisada, dá uma reforçada, porque a intenção, galera, é nós obtermos ali grau zero, penalidade zero na gramática. Não tomar nenhuma penalidade. Perfeito? Depois a gente vou explicar melhor aí como é que funciona. Então aqui no curso, né, a Zambuja, a redação vale 10, a redação vale 10. Não importa qual seja a tua prova, qual o teu objetivo, a redação vale 10. Conteúdo, que pesa mais, estrutura e gramática. Certo? 3 quesitos. Que englobam lá, eu sei que lá alguns colégios militares, mas lá são 5 quesitos. Eu sei, é que a gente pega e junta para agilizar, né? Para a gente poder agilizar essa correção para que chegue em vocês o quanto antes.
Então, a estrutura dissertativa, logicamente, ela é dividida em parágrafos. Pessoal, normalmente, uma redação dissertativa ela é cobrada, né, de 25 a 30 linhas, mas pode variar dependendo da tua prova ou dependendo, certo, até mesmo entre os colégios militares. Vamos dizer que são vários, né? A gente sabe, são vários colégios. Pode ter essa variação. Então, mas o comum, o normal, turma, a estrutura dissertativa, então, que é dividida em parágrafos, perfeito? Então, ela vai vir ali mais ou menos, ó, de 25 a 30 linhas. Tá? Isso é o normal. Eu estou dizendo que é regra para todos. Presta bem atenção, porque fica gravado para não dar problema. Lá no dia da prova, galera, quando vocês chegarem, principalmente para quem ainda não fez a prova, sempre tem aquela curiosidade, como é que funciona no dia. A ansiedade às vezes atrapalha, então tem que controlar isso aí também. Mas lá no dia é bem legal, vai ter a fila, tu chega com todos os documentos que tu revisaste um dia anterior umas 20 vezes para não dar nada errado. E lá no dia tu vai receber a prova, o colégio militar, né? EPICAR também, então recebe a prova, vem lá a parte de matemática, português, enfim, e aí no final vem a parte de redação. 2 folhas, uma onde é o rascunho, aí tu pode errar, rascunhar, riscar, mudar, certo? Amassar, não pode jogar fora, tem que entregar para eles o rascunho, e a folha oficial, ali sim, é ali que está a tua vaga. A folha oficial tem que ser limpa, clara, bem escrita, aquela letra, sabe aquela letra apresentável? É ali que tu treinaste o ano inteiro, é ali que tu vai fazer essa estrutura. A folha oficial, e está escrito folha oficial, tem um código de barra, não pode ter o nome de vocês, não pode se identificar de jeito nenhum, não pode haver nenhuma identificação, nenhuma menção ao nome de vocês ou sobrenome, então fica um código de barra, que é o mesmo código que tem na prova comum, e ali eles fazem, né, a localização necessária depois. Então aquela folha oficial é sagrada no dia da prova. Perfeito? Ali na parte de redação do caderno de provas vai ter assim, ó, observações. E ali diz, né, depois que eles apresentam qual é o tema, às vezes eles dão um texto, às vezes eles dão um pequeno trecho para orientar sobre o que é para eu tratar, sobre o que é para eu argumentar. Ok, turma? Nessa mesma folha onde veio o tema, vem assim, ó, observações. E ali eles colocam todo e qualquer ideia possível que nos leve ao zero, grau zero. Né? Então vocês vão encontrar lá, letra ilegível, primeiro fator, a letra não compreensível, grau zero. A ausência de título, sim, capaz, sim, não é para todos, isso é verdade, não é uma unanimidade, mas sim, galera, quando vem nas instruções ali, ó, a ausência de título, grau zero, cuidado, título pode levar. Perfeito? Não, se não apresentar parágrafos. A estrutura dissertativa ela é construída em parágrafos. Em outras palavras, se tu construir uma redação e não apresentar aquele recuo obrigatório da primeira linha do parágrafo, está eliminado, grau zero, porque não montou a estrutura obrigatória. E agora, aonde nós estamos? Ó, chegamos aonde eu queria, que é o mínimo e o máximo de linhas. Sim, turma, se não obedecer a isso, galera, se não obedecer de 25 a 30 linhas, essa é uma suposição. Lá no dia da tua prova pode ser de 20 a 30, pode ser de 28 a 35, que eu sei que também tem, dependendo da prova que tu vais realizar, certo? Então tem que ter muita atenção na leitura das observações, galera. Porque se tu fizeres 24, grau zero. Se tu fizeres 31, professor, mas nem tem como fazer 31, que são só 30. Eu sei que não tem. Mas aí vai lá o Filho de Deus iluminado e escreve embaixo da margem. Eles vão considerar a 31ª linha e grau zero. Então não força a amizade, galera. Se são 30 linhas, são 30 linhas. Para deixar bem claro essa parte, para a gente não errar. Já pensou? E isso é muito possível. Vamos contigo agora. Tu aí, ó, do outro lado da tela. Gabaritou a matemática, porque eu sei que a matemática dá uma pegada às vezes. Gabaritou. Foi lá no português, deu risada. Pô, estudei pra caramba. Estudei com o melhor professor que tinha. Muito bem. Aí chega na redação, o Filho de Deus iluminado me bota a 31ª linha. Não façam isso. Por isso que eu tô falando bastante disso, turma. Às vezes os detalhes ali, ó, a letra,
a não paragrafação, que é não fazer os parágrafos, né? Não cuidar o mínimo, não pôr título. O cara que é eliminado por falta de título, cara, eu tenho vontade de chorar junto com a pessoa. Então, turma, tô falando bem mesmo porque já é o bloco de abertura que é para estar ligado. Que sim, isso é uma prova militar, turma, e militar é assim, é regra. Ah, mas é só um título. Pode ir o Papa lá, pode ser sobrinho do Papa. O Papa mandar lá, mas eu vim te abençoar, era só um título. Não, militar não vai mudar, as regras já são expostas antes, bem antes, para que não haja problema. Beleza, turma? Então, ausência de título, letra, mínimo e máximo de linha, tudo isso é grau zero. Para muitas provas militares, eu diria para a maioria. Perfeito? E é claro que fugir do tema, isso é clássico, né? O tema era sobre cinema e streaming. Aí o cara, mas eu gosto é de comer pipoca em casa. Parabéns. Que bom que tu gosta. Eu também gosto, mas não tem nada a ver com a pergunta. Estão entendendo, turma? Então, fugiu do tema é grau zero. Então tem que ter esses detalhes. E a estrutura é outro, ó. Mínimo de 25 a máximo 30. Esse vai ser mais ou menos o básico aqui do curso. Vai variar, já aviso. A cada proposta lida vai ter a orientação ali de linhas. Vou repetir. A cada proposta que vocês receberem de redação vai ter ali, ó. Mínimo 20, máximo 30. Mínimo 25, máximo 30. Ausência de título, grau zero. Tô falando sério. Galera, tô falando sério. Prezados alunos, prezados pais, o curso Azambuja vai dar grau zero se não houver título. Se a letra não for possível, a gente vai ser como é na prova militar. Digamos que tu esquecesse, mas eu só esqueci o título. Eu sei, mas é que lá no dia não tem isso, turma. Então aqui é melhor vocês errarem conosco, aprenderem conosco, do que não chegar no dia, porque lá no dia não tem repetição. Aí tu já vai ficando, tomei grau zero lá com o professor Juliano, lá com os professores estão corrigindo porque eu esqueci do título. Então tudo é uma questão só para a gente evoluir, para nós todos evoluirmos juntos. Perfeito? Muito bem. Então olha só, e sim, mas professor, o senhor já dá grau zero desde a primeira correção? Sim, desde a primeira. Mas a gente mal desde a primeira. Eu sei que o colégio é aquele mundo maravilhoso que a professora, tá, tudo bem. Eu sei, mas aqui não é. Aqui é um preparatório e o colégio militar é menos ainda. Então já na primeira, se houver erros, serão marcados e serão penalizados, tá, turma? Não tem como ser diferente, não tem outro ponto de vista para isso, a não ser já começar a avaliar desde a primeira. É melhor tu tomar zero na primeira redação, tô entendendo? E aí tu vai evoluindo. Agora eu tô mais ligado. Vamos aprendendo com os próprios erros, né? Vai recebendo a correção e ali a gente vai evoluindo. Muito bem. Então vai assim, ó, obrigatoriamente, vou ter que ter uma introdução. Vai aparecer a introdução. Turma, eu vou dar uma ideia de quantidade de linhas, não é obrigatório, isso aqui não é uma regra, isso aqui é só uma instrução para o aluno. A introdução, galera, ela é a parte mais objetiva. É aquela que tu dá ao entender ao corretor que tu compreendeste o tema. Então tu vai citar sempre na tua introdução a palavra-chave é o tema. Cinema ou streaming, então tu vai citar isso, esse exemplo que eu dei. Humanização de pets, então tu vai citar essa expressão. Com a tua opinião, é notório que a humanização de pets aumenta cada vez mais no Brasil, né? Contrariando as perspectivas, aí vai da criação de cada um, se tu é favorável ou se tu é contrário, isso não importa, como eu disse, não tem resposta correta e nem certa. Então a gente pode dizer que a introdução, turma, ela vai ter que ter então 2 períodos, para que fique bem legal. 2 períodos, para quem não está ligado ainda, período é ponto final, tá? Ela tem que ter no mínimo 2 pontos finais. Ela tende a apresentar no mínimo 2 pontos finais. Perfeito? Dá para dizer assim uma média, turma, vamos dizer assim, entre 4 e 6 linhas. Isso é uma média, galera, é só para orientar. Porque ela pode ser uma parte mais curta, mais objetiva. Ela pode ser afirmativa ou interrogativa. Depois a gente vai aprofundar bem essa parte aí. Desses 2 períodos, cada período vai trazer uma defesa da tese. Então, a introdução pode ser em 3 períodos? Pode. O primeiro período é o teu posicionamento. E os outros períodos são as ideias relacionadas ao tema, as teses. E aí, cada período, cada tese criada, se transforma no que a gente chama de desenvolvimento, que é onde tu vai justificar a introdução. Pessoal, o desenvolvimento ele tem que
trazer o que a gente chama, o primeiro período tem que ser a frase nuclear. Anota aí que é para aprender já desde o primeiro bloco. A gente vai falar disso muito, em vários blocos. Então tem que vir a frase nuclear, ó. Frase nuclear. O que é essa frase nuclear? A gente vai apelidar aqui de frase nuclear. É aquela frase que retoma o que foi citado na introdução. Ó, isso é o que a gente chama de progressão textual. É o que a gente chama de progressão textual. Não é copiar. Não é para copiar. Tu vai parafrasear. Que? Paráfrase. Paráfrase é escrever algo que já existe, porém de outra forma. É isso que vocês vão fazer. Então a frase nuclear de vocês é uma paráfrase. Ó, paráfrase. Esse é o primeiro período, frase nuclear, primeiro período, tá? Aí depois vem a justificativa, né, a consequência, a finalidade. Depois eu vou explicar mais detalhadamente nos próximos blocos a construção do desenvolvimento. Mais ou menos entre 6 e 8 linhas. Podem existir 10? É lógico que pode, turma. Isso é só... se for 30, se for 35 linhas, aí tu vai aumentando, né? Aumenta 6, 10, enfim, certo? De 6 a 8 linhas, de 6 a 10 linhas. Muito bem. Vem o desenvolvimento 1. Ó, cada box desse que está entrando aqui é um parágrafo, tá? Ó, já foram 2. Terceiro parágrafo. É o segundo desenvolvimento, é a segunda tese que tu criaste lá, do tema dado. Perfeito? Também, mesma coisa. O primeiro período, que é o primeiro ponto final, vai trazer uma frase nuclear. Façam sempre isso, turma, não tem como errar. Frase nuclear é tu reescrever o que foi citado na introdução, porém de outra maneira, de outro jeito. Não é copiar aqui. Tu vai pegar a palavra-chave, obviamente, da tua tese e vai reescrevê-la de outra maneira. Então, esses 2 períodos, galera, ó, cada período vai virar um desenvolvimento. Essa é a estrutura dissertativa. Esse é aquele jogo para ganhar, sabe? Sabe que sempre tem um time que ganha do outro? Sabe, né? Sabe o que eu tô falando? Sempre tem um time que ganha do outro. É fazendo isso aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão ganhar essa redação, vão gabaritar, mas primeiro a gente tem que se preocupar com a estrutura. Então, a introdução, cada tese, 2 períodos, ou seja, 2 teses. 2 opiniões. Lembrando, tese é opinião. Então, 2 opiniões relacionadas ao tema. Cada opinião, cada tese vai virar um desenvolvimento. E aí vem o último parágrafo, a conclusão. O 4º parágrafo é a conclusão. Então, a gente já chega à lógica, turma, que no mínimo, eu escrevi no mínimo, ó, te liga, no mínimo, devem existir 4 parágrafos. No mínimo. Professor, podem ser 3? Cara, é incrível. É a pergunta que eu mais recebo. Isso que eu falo. Mínimo 4. Tá, mas e se eu fizer 3? Se o mínimo é 4, 3 é grau 0. Não existe argumentação com 3 parágrafos. Falando sério, tem que ser 4. Tem que ser uma introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão. Podem ser 5, professor? Professor, se o mínimo é 4, sim, não há problema nenhum. Porque às vezes tu cria 3 teses. Tranquilo. Não pode ser 3, não pode ser 2. Beleza? Isso é que não pode. Agora, 4, 5, 6 eu já acho muito para 30 linhas. Aí é ter coisa para falar. Mas 4, 5 parágrafos, beleza. A conclusão também. Ela vai ser dividida em 2 períodos. Procurem fazer isso, turma. 2 períodos quer dizer 2 pontos finais, ok? Ela tem que ter, no mínimo, 2 pontos finais, certo? Como ela é uma parte também mais objetiva, olha só, esses desenhos não estão por um acaso. Os desenvolvimentos, galera, naturalmente, a estrutura de desenvolvimento ela tem que ser mais extensa, né? Os 2 desenvolvimentos devem ser mais extensos que a introdução e que a conclusão, e eles mais objetivos. 2 períodos, dá para dizer que pode ser aqui, ó, de 5 a 7 linhas. Ah, professor, eu fiz uma conclusão de 4 linhas. Tranquilo. Isso é só uma ideia, galera. Isso aqui é só uma proporção para vocês terem uma noção. Perfeito? Só para ver como é que vocês podem, né, construir. Mas, então, isso aqui é o que constrói, isso é o que precisa para eu chamar, certo? Ou melhor, para você chamar de redação dissertativa. Então, é aquela que vai trazer uma introdução,
Essa introdução ela vai retomar o tema usando a palavra central do tema, a palavra-chave. Tu vai aplicar duas teses, ou seja, duas opiniões. Tese é opinião. Cada opinião vai ser um parágrafo diferente, porque parágrafo significa ideia, tá, turma? A palavra parágrafo é ideia. E por fim, uma conclusão. Mas galera, isso é só a introdução do curso, isso é só para vocês entenderem. A gente vai aprofundar muito cada um dos parágrafos, eu vou trazer exemplos, a gente vai falar, discutir bastante para que fique cada vez mais clara a construção. Beleza? Então, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de redação argumentativa e vejo vocês no próximo bloco. Até lá!